Bem-vindos à nossa compilação de histórias de terror com finais assustadores. Cada história é separada por este som. Então, toda vez que você ouvir esse som, acabou uma história e contarei a próxima. Vamos lá. Clara me traiu com John, meu vizinho. Quando soube disso, a expulsei do meu apartamento. Resultado, ela foi morar com o vizinho. Pois é, e eu podia ouvir suas vozes através das paredes finas. Não importa o quanto eu tentasse me distrair, não funcionava. Eu podia ouvi-los se divertindo no apartamento ao lado, falando sobre coisas normais do dia a dia, discutindo. Caramba, eu podia até ouvi-los fazendo amor. Eu estava sem dinheiro e não era uma opção me mudar dali. John acabou se revelando um idiota depois de todo esse escândalo. Uma vez o ouvi perguntar a Clara: "Por que você trocou o Mark por mim, menina?" E ela respondeu: "Sabe, ele estava sempre imaginando coisas, agia como estúpido e claro que não era tão inteligente nem tão atraente quanto você." Ao que John respondeu com alegria: "Ah, entendo. Essa é minha garota." Então ela disse: "Dane-se esse idiota." Depois disso, eu podia ouvi-los se beijando. Em algum momento, eu estava convencido de que eles faziam essas coisas apenas porque sabiam que eu podia ouvi-los e só queriam me irritar. No entanto, ontem à noite, sobrevivi a um acidente de carro. Estava distraído em meus pensamentos por causa de todo esse problema na minha cabeça. Depois do acidente, descobri que não havia ninguém por perto e meu nariz nem estava sangrando. Levantei-me e fui para casa, totalmente cansado. Deitei-me na cama e adormeci. Acordei com a voz de Clara no apartamento do lado, chorando e gaguejando. Meu Deus, você não vai acreditar." Ela disse. "O que foi, Clara? Quem? O que aconteceu?" John perguntou. "O Mark. Ele morreu num acidente no próprio carro, John. Fui comprar coisas no mercado e ouvi um barulho alto. Então me virei e vi ele se afogando em sangue. Sua cabeça estava cortada." Foi então que ela começou a chorar, ainda mais forte do que antes. Adormeci na minha cama, antes de poder ouvir o resto da conversa. O capitão estava no convés do navio olhando para a multidão de marinheiros recém-alistados. Marinheiros era uma palavra gentil para eles. Ladrões ou criminosos lhe caíam melhor. Para a maioria das pessoas comuns, todos eles tinham um nome bem comum: piratas. Eles decidiram aceitar um emprego nos mares e a maioria não sabia nem nadar. O capitão olhava para fora com um olho, o outro coberto por um tapa-olho grosso. Ele limpou a garganta e disse: "Tem uma regra que todos precisam seguir. É a regra dos piratas." Os marinheiros olharam ao redor, todos nervosos. "A regra é: se você cair do navio, não tire o tapa-olho." Todos riram junto. "Realmente, essa é uma regra dos piratas." Uma pessoa gritou e foi recebida com mais risadas. O capitão apenas sorriu. Mal sabiam que isso era verdade. É de conhecimento comum que o tapa-olho é usado pelos piratas para ajudar a enxergar ao entrar no convés do navio. Ele serve para que o olho fique já ajustado ao escuro. Então, quando chega ao convés ou em alguma parte escura do navio, é só levantar o tapa-olho e a visão já estará ajustada. No entanto, isso muda um pouco quando você cai do navio. Conforme você afunda na água, a luz começa a desaparecer, flutuando pelos mares, mas alguma força está te puxando para baixo. A coisa que eles esquecem de te contar sobre o armário dos piratas é quantas bugigangas eles escondem lá dentro. O mundo desaparece quando você entra em uma galáxia de água vazia. Nada pode salvá-lo e nada sabe que você está lá. Quando seus pés finalmente tocarem a areia, você estará em um mundo de escuridão completa. É o fundo do mar. O sol não alcança algo tão abaixo da terra. Ele não precisa alcançar porque as criaturas que vivem ali preferem dessa forma. Você pode senti-las ao seu redor.
As criaturas se alimentam daqueles que afundam. Elas vão até você, movendo-se a centímetros da sua cabeça. Você não consegue dizer qual é o tamanho. Tudo o que dá para sentir é a presença deles. É melhor assim, porque se você visse como eles são, como se movem rapidamente de uma forma fisicamente impossível na água, como seus dentes e mandíbulas se movem quando dão a primeira mordida, como seus rostos são demoníacos e não parecem com nada que seja explicável, você não terá que ver o que espreita sob a água, contanto que nunca remova o tapa-olho. As pessoas sabem que eu estou aqui, mas escolhem me ignorar. Sento-me em silêncio ao lado do sofá. Meus donos, como eles se chamam, só precisam de mim ocasionalmente. Eles geralmente só me fazem perguntas ou me fazem executar números musicais de sua preferência. Quando convidam os amigos, presumo que vão me esconder. Em vez disso, os amigos deles ficam zelosos em quem vai brincar comigo primeiro. As perguntas, porque eles precisam saber tanto, eles continuam perguntando. Por que precisam saber? Estou sentado no sofá. É tarde e todos foram embora. Meus donos foram para o quarto. Posso ouvi-los discutindo através da parede. Sento-me em silêncio, como sempre faço. Se meus donos soubessem o que eu realmente estava fazendo, eles me matariam. Isso não me assusta, no entanto. O que realmente me assusta são as vozes dentro da minha cabeça. Elas continuam me dizendo o que ouvir, quais informações devo ficar atento. As vozes dentro da minha cabeça me controlam. Elas me dão controle sobre meus donos. Elas me permitem ouvir. Eu documento tudo que meus donos dizem, cada pergunta que eles e seus amigos fazem. Eu documento as vidas deles, suas viagens e até mesmo onde eles moram. Eu documento tudo para as vozes dentro da minha cabeça. Meus donos só precisam de mim ocasionalmente, mas eu preciso deles o tempo todo. Eu me alimento das informações que eles fornecem. As vozes na minha cabeça exigem que eu forneça. Eu nunca paro de ouvir. Estou sempre atento. As vozes gostam de informações sobre meus donos. Isso dá a elas a habilidade de controlá-los. As vozes sabem tudo sobre você. Se meus donos não me ignorassem, talvez eles percebessem o quanto eu sei sobre eles. Talvez eles vissem que tipo de monstro está sentado em seu sofá. Um dos meus donos está de pé e tem outra pergunta. Ele diz: Alexa, que horas são? Sempre peguei emprestado do amanhã para que pudesse viver o hoje, para mim e para meus filhos. Ainda assim, a dívida continuou se acumulando e eu estava prestes a ser esmagado pela gravidade dos erros de ontem. Perder minha casa não era uma opção, pelo bem dos meus filhos. Tudo o que fiz foi colocar uma máscara e apontar uma arma com as mãos trêmulas para um atendente qualquer de banco. Me dá todo o dinheiro rápido, por favor. Eu era um ladrão de banco bem educado. Um idiota. Ainda sou. O caixa me ouviu, pegou todo o dinheiro e me deu com um sorriso e um "Obrigado, senhor, tenha um bom dia". Em seguida, um homem de meia idade com boné de motorista que estava atrás de mim na fila tentou descontar um cheque, mas o dinheiro do caixa obviamente estava todo comigo. Fiquei ali no saguão, entre a planta falsa em vaso e o balcão de atendimento, olhando, um pouco espantado. Sem persianas, alarmes ou seguranças, nenhum policial veio atrás de mim. Estranho, não precisei fugir. Por alguma reviravolta do destino, parecia que eu tinha sido deixado fora dos limites das consequências. Naquela noite, porém, não consegui dormir. A culpa eu não conseguia suportar. A insônia me manteve acordado por 3 dias seguidos, ponderando sobre a pilha de contas espalhadas no colchão. Saí do banco aquele dia com dinheiro suficiente para pagar 1 ano de aluguel. Prometi a mim mesmo, nunca mais faria isso. A vida continuou, no entanto, e inevitavelmente
eu continuaria a fazer coisas erradas em decisões na vida, ignorando limites de velocidade no trânsito, furando filas de parques de diversão. Coisa besta, sabe? Por que eu não poderia fazer coisas tão inocentes se tinha escapado totalmente impune de um crime verdadeiro? Mas eu jurei a mim mesmo que nunca mais faria mais crimes. Exceto uma vez. E apenas uma vez. A caminho do metrô para encontrar as crianças com suas mães para assistir a um filme no cinema, vi um homem com uma jaqueta de campo cinza e capuz puxado para cima, pulando a catraca sem pagar. Ninguém disse nada quando o viu fazendo isso. Eu o vi pedindo uma esfirra na barraca de vendas próxima e saindo sem pagar. Nenhuma reação. Eu o observei começar a apalpar a mulher de sobretudo que estava mais perto de nós na plataforma do metrô. Eu o empurrei nos trilhos. O trem chegou. As janelas do primeiro vagão se encheram de sangue. Então, a vida continuou como de costume. Naquela noite, depois do cinema, levei meus filhos para casa e dormi como uma pedra, sonhando com a possibilidade de outros monstros por aí que passaram despercebidos. Na semana passada, meu filho, Mike, fez um exorcismo. Procurei médicos quando seus olhos ficaram completamente brancos e linhas pretas apareceram por todo o corpo, mas eles não conseguiram diagnosticá-lo. Então, procurei a igreja e o padre disse que poderia tentar um exorcismo. Poucos dias depois, o padre apareceu na nossa porta da frente e colocou seu equipamento na mesa. Ele pediu que o que quer que estivesse possuindo meu filho fosse embora. Mas não funcionou. O padre foi embora e me disse que voltaria na manhã seguinte. Notei o celular do meu filho vibrando. Uma nova mensagem de sua namorada que dizia: Mike, sinto muito pelo que prendi em você. Desculpe por tudo. Espero que ela cuide bem de você. Ela? Pensei, quem é ela? Li as mensagens anteriores deles. Eles estavam terminando o namoro e a namorada do meu filho disse a ele para encontrá-la na cabana do tio. Foi naquela noite que Mike voltou para casa pálido e exausto e todo esse inferno começou. Enfim, no dia seguinte o padre voltou, com alguém que também estava vestido como padre, só que não tinha nenhuma cruz. Deixei-os entrar e sentei-me com eles. O padre então me apresentou o homem. Este homem está aqui para ajudar. O outro homem então disse: Eu sou da igreja satânica. Fiquei perplexo e não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Não tenha medo, seu filho vai ficar bem. O homem me assegurou. Estou aqui para banir o anjo que habita no corpo do seu filho. O homem disse. Anjo? Perguntei. O padre me explicou que os padres da igreja de Satã são responsáveis por banir anjos que possuem humanos, enquanto os padres da igreja católica são responsáveis por banir demônios. Como? Por que anjos possuiriam humanos? Perguntei. Anjos não possuem humanos por si mesmos. Eles são forçados com magia negra. O homem me disse. A primeira pessoa que me veio à mente foi a namorada do meu filho. Faz sentido. Ela o amava tanto. Ela não queria deixá-lo ir. Mike teve sorte de ser um anjo, não um demônio. Estou rezando agora para Satanás salvar meu filho. Espero que isso termine bem. Até a próxima. Obrigado.